A gente que joga jogo gacha há muito tempo sabe que a vida útil de um jogo gacha acaba sendo uma coisa muito curta. E muitas vezes algum jogo gacha começa sendo completamente odiado e simplesmente cai no esquecimento e nunca consegue se recuperar. Mas hoje a gente não tá aqui para falar de coisa triste, a gente vai falar sobre os jogos gachas que lançaram começando sendo odiados e depois eles conseguiram se recuperar de alguma maneira e passaram a ser jogos amados por quem joga ele. E o primeiro jogo da nossa lista vai fazer com que você duvide um pouquinho da minha sanidade mental, mas relaxa que faz sentido e eu vou explicar o porquê. Eu tô falando do Honkai Star Rail. Tudo bem, eu sei, o Honkai Star Rail foi um jogo que foi muito popular desde o começo, ele lançou muito bem, mas você vai concordar comigo quando eu te der alguns pontos. Quando o Star Rail lançou, muitas das pessoas que vieram jogar era o público que já consumia o Genshin Impact. E justamente por conta disso, as pessoas acabaram saindo de um jogo action e vindo para um jogo de turno. Então ali eu diria que nas primeiras semanas, talvez até mesmo no primeiro mês, o jogo ele recebeu uma chuva de críticas por conta da gameplay. Porque tinha muitas pessoas que gostaram do jogo, gostaram dos personagens, principalmente quem jogava o Honkai Impact 3, porque a gente tinha alguns personagens do Honkai Impact 3 no Honkai Star Rail também. Essas pessoas vieram, mas começaram a criticar o modo de combate do jogo, que era o combate em turno. Além disso, muita gente criticou o jogo no seu lançamento, porque ele veio com diversas coisas que o pessoal sempre pedia no seu irmão mais velho, no caso, o Genshin Impact. Então isso foi um motivo suficiente para a fanbase infantil do Genshin Impact começar a dar hate no Honkai Star Rail, falando que o jogo era uma merda, falando que era ruim, que ele era injogável, etc, 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 simplesmente porque o Honkai Star Rail tinha coisas melhores do que o Genshin Impact. E, cara, eu acredito fortemente que o começo do Honkai Star Rail ali, a dona Royalverse ficou com o cu na mão, porque viu um monte de gente tacando hate no jogo, tacando hate na empresa. Eu aposto que foram ali momentos difíceis pra eles, esperando que talvez o jogo não fosse dar tão certo assim. Mas, no final das contas, a gente sabe o que aconteceu. O Honkai Star Rail acabou caindo no gosto da rapaziada, tá na boca do povo. Honkai Star Rail se provou um jogo incrível, cheio de conteúdo pra fazer, muita coisa interessante. E também ele conseguiu meio que desvincular bastante da imagem ali do Genshin Impact. Por mais que seja da mesma empresa e tudo mais, ainda assim eu sinto que ele hoje em dia é muito mais único do que o próprio Genshin Impact. O segundo jogo da nossa lista é para quem é um pouco mais velho aí no mundo dos jogos gachas, e eu tô falando sobre o Summoner's Wars. Eu não vou mentir pra você que eu era muito novo quando eu joguei Summoner's Wars pela primeira vez na minha vida. Então tudo que eu tenho ali são vagas memórias, vagas lembranças, e não tem como eu muito julgar o jogo pelo que eu tenho de memória dele. Mas ainda assim eu fui atrás de diversas pessoas falando sobre como era o passado do jogo e tal, até mesmo pessoas que continuam jogando até hoje. E cara, o começo do Summoner's Wars não parece ter sido uma coisa muito agradável. Afinal de contas, a empresa que cuida do jogo não é muito famosa aí por costumar ouvir o seu público, pelo menos não no passado. Hoje em dia eu não vou saber dizer como que é, mas eu acredito que tá bem melhor. Até porque levou somente aí 4 unidades de anos para eles começarem a dar uma melhorada no jogo. Ainda assim, muitas pessoas que jogavam Summoner's Wars antes desses 4 anos aí que se passou, são muito fiéis e tem a conta ali, cara, desde o começo do jogo. E, cara, Summoner's Wars, quem jogou Summoner's Wars no começo sabe o quão merda era aquilo ali, tá ligado? Eu tenho vagas memórias e eu tenho certeza que, mano, esse jogo era uma merda, tá ligado? Eu não tenho dúvida nenhuma. Até porque, mano, como é que você vai jogar um jogo gacha que não tem pitch? Tá me entendendo? Tá ligado? Tipo assim, é uma das coisas, tá ligado? É bizarro, é bizarro. Na minha cabeça não funciona um jogo gacha sem pitch hoje em dia. Mas, tá aí, né? Summoner's Wars tá aí pra provar que sim, é possível você fazer um jogo gacha sem pitch e ainda conseguir ser um jogo extremamente popular. Pode ser que aqui no Brasil não seja um público tão grande assim. A gente até tem alguns streamers gigantes, como por exemplo Monágua, mas ainda assim não é como se Summoner's Wars fosse uma grande potência. Mas é um jogo que consegue se manter aí há muito, muito tempo no mercado. E sem dúvida é um jogo que começou sendo odiado, porque, mano, o começo daquele jogo era uma merda. E hoje em dia, definitivamente, é um jogo bem amado pela comunidade. E eu tenho certeza que, por mais que ele tenha os seus problemas, a galera que continua jogando não vai abandonar o jogo, porque acha ele muito, muito bom. Cara, o terceiro jogo da nossa lista é o que eu mais tenho orgulho de falar que eu joguei, eu fui, eu tava e eu tô falando sobre um jogo que deu aula de como sair do buraco, de como tirar o seu jogo do lixo e colocar no luxo. Eu tô falando de Snowbreak. Talvez você esteja rindo da minha cara agora, eu sei.
Talvez você não esteja mais me levando a sério, mas eu juro por tudo que eu tô falando muito sério aqui com vocês, tá? O Snowbreak, ele foi um jogo lançado recentemente, se eu não me engano, foi em 2022 ou 2023. Eu sei que não foi em 2024. Mas acontece que o Snowbreak era um jogo que tinha muito potencial. Por quê? Ele era um jogo bem diferente de tudo que a gente tinha disponível no mercado. Ele era um jogo de tiro em terceira pessoa, que a gente ia passando pelas fases ali, a gente tinha as nossas waifuzinhas, então o jogo era basicamente lotado de waifu. Só que o que pegou nesse jogo é que, infelizmente, ele era extremamente repetitivo. E, além disso, ele lançou num momento muito ruim, se eu não estou enganado. Ele lançou no momento que tinham outros grandes lançamentos saindo junto com ele. Então ele acabou sendo um pouco ofuscado, porque obviamente as pessoas estavam esperando ali os grandes lançamentos. Então o Snowbreak acabou ficando meio ofuscado logo no seu lançamento, mas ainda assim tinha uma galera jogando, não dá pra falar que não tinha. Só que o grande problema do Snowbreak, como eu falei, é que ele era um jogo extremamente repetitivo e o conteúdo do jogo era muito escasso. E com repetitivo, eu quero que vocês entendam, tipo assim, a gente tinha que fazer praticamente a mesma fase todas as vezes, independente do modo que a gente estava fazendo. Parecia que todas as fases eram exatamente a mesma. As personagens, elas tinham ali suas diferenças, mas não é como se fosse, meu Deus do céu, uma coisa absurda. Parecia que a gameplay de todas as personagens, tirando ali, sei lá, uma ou outra, era exatamente a mesma. Então, o jogo ele acabou ficando muito maçante, muito rápido. Pra vocês terem noção, uma vez eu estava jogando ele em live e eu fui cronometrar pra ver quanto tempo demorava pra mim fazer as missões diárias do jogo, que no ponto que eu tava, eu não conseguia mais progredir na história, não tinha mais evento, não tinha nada secundário pra fazer, era a única coisa que eu tinha pra fazer no jogo, era logar e fazer diária. Eu levava exatos 1 minuto e 35 segundos pra fazer as minhas diárias. Então a minha gameplay diária daquele jogo era 1 minuto e 35 segundos, porque eu não tinha o que fazer, porque eu precisava subir de nível, tá entendendo? Então, tipo assim, o jogo ele teve os seus problemas, mas ainda assim, de alguma forma não, né? Eu vou explicar pra vocês como ele conseguiu se recuperar de tudo isso. O Snowbreak, ele apelou pro instinto mais primitivo do ser humano, que é o fanservice. Se você baixar o Snowbreak hoje e logar nesse jogo, você vai entender do que eu tô falando. Eles colocaram um sistema no dormitório em que você consegue basicamente... Calma aí, já começa errado, né? Que tem dormitório no jogo. Já começa errado aí, mas beleza, né? Mas eles colocaram um sistema a mais no dormitório em que você pode fazer massagem nas suas personagens. Não contente, isso é um minigame. Que, diga-se de passagem, é um minigame difícil de você fazer, tá bom? Não que eu tenha testado, me falaram, tá? Me falaram. Não jogo, tá? Sou casado, não faço essas coisas. Então, tipo assim, eles apelaram pro instinto mais primitivo do ser humano. Mas não foi só o dormitório. Eles lançaram diversas skins ali, um tanto quanto apetitosas, se é que você me entende. E, basicamente, o jogo, de alguma forma misteriosa, conseguiu simplesmente sair de um faturamento extremamente baixo, que beirava ali seus 200, 300 mil dólares, para conseguir bater 2 milhões de dólares. O que, cara, é uma vitória para um jogo que não estava fazendo nem metade disso. Você tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Então os caras conseguiram reviver o Snowbreak do jeito mais primitivo possível que você pode imaginar. Claro que o jogo em si, ele teve algumas melhorias. Snowbreak é um jogo bem free-to-play friendly, você consegue jogar ele sem gastar absolutamente nenhum real. Se você jogar certinho, você praticamente consegue pegar todos os personagens novos que lançarem, que também, tipo assim, não é uma coisa muito difícil, afinal de contas não lança muito personagem no jogo. Eu acho que desde que eu parei de jogar, deve ter lançado, sei lá, umas 5 personagens, e eu parei de jogar bem no começo. Então, tipo, sabe, o jogo em si não lança muito personagem. Em relação aos eventos, eu não tô acompanhando, porque eu não tô jogando, porque não é meu estilo de jogo mais. Ainda assim, parece que eles começaram a trazer mais eventos pro jogo, parece que o jogo tá bem mais interessante e bem mais acessível, vamos colocar dessa maneira, para quem tá querendo começar a jogar e tal, e quer deixar ali o Snowbreak talvez como um gacha secundário da vida. E essa é a minha lista de jogos que começaram sendo odiados e hoje em dia são amados pelo seu público. Se você conhece mais algum jogo que se enquadre nessa lista, deixa aí nos comentários, deixa um like para saber que vocês gostaram desse vídeo. É um formato um pouco diferente do que eu tô acostumado a trazer aqui no canal, então peço o apoio de todos vocês, beleza? Então, o vídeo de hoje vai ficando por aqui, espero que vocês fiquem bem, um beijo no coração de vocês e caixa pela Rei dos Coins e bate pra galera.